Paz seja contigo, onde quer que você esteja agora. Eu sou André Paz, sou pastor batista e sociólogo, e vim de um contexto de vida sempre de muitas privações. Cresci numa favela no Rio de Janeiro, Ubatã, em Realengo, e tanto a minha formação teológica quanto a minha formação acadêmica e, sobretudo, a minha formação humana como cidadão, como pessoa humana, elas influenciam muito a minha forma de enxergar o Evangelho e a sociedade onde eu vivo. E não consigo ver um Jesus sem compromisso com as suas raízes. Muito pelo contrário, podendo nascer na corte, ele escolheu nascer na vila mais pobre da província mais pobre da Palestina, que já era pobre, e desenvolveu o seu ministério a partir dos pobres e mostrou total resistência e discordância das elites sacerdotais e das elites da corte, do império da sua época. Não se aliou a eles, ao contrário, os criticou duramente, assumiu o lado dos pobres e despossuídos. E o fez isso honrando a palavra do seu pai, porque em toda parte de Gênesis e Apocalipse nós vemos o carinho que Deus tem pelos pobres e o mandamento de Deus para que aqueles que o amam e o seguem tomem partido também dos pobres. Logo, quando a gente observa um contexto religioso, onde personalidades religiosas, onde grupos religiosos se alinham mais às teses imperiais de domínio, de força, de imposição de uma vontade religiosa e ideológica em relação aos demais, quando a gente vê personalidades do mundo religioso assentando-se à mesa dos imperadores e provando dos seus manjares, se deleitando com os seus manjares, a gente percebe que uma parcela da igreja do Senhor perdeu seu rumo. A igreja, quando deixa a opção preferencial pelos pobres, quando deixa o seu ministério, quando deixa de doar aos pobres, quando deixa de se entregar aos pobres e começa a se servir dele, essa igreja deixou de ser a igreja de Cristo e passou a professar outro credo. Talvez o credo de Mamon, talvez o credo de Belial, talvez o credo de um outro ídolo qualquer, mas que certamente não é Deus, não é o nosso Senhor Jesus Cristo. E essa parcela da igreja que se aliou ao império, ou aos impérios, ela passou também a produzir soldados imperiais em larga escala, verdadeiras miríades de combatentes do ódio que querem implantar, sem nenhum princípio bíblico ou moral, uma forma de ser país, de ser igreja, a despeito de que personagens aos quais essa igreja se aliou sejam personagens do esgoto da política, cujas vidas depõem contra eles. A despeito de serem figuras do mais baixo calão de moral e de caráter, essa igreja parece que, em razão de obterem os seus objetivos de grupos ou pessoais, essa igreja parece ter feito alianças com essa gente. E me entristece ver que milicianos digitais, pessoas que parecem que se despiram da sua capacidade crítica de pensar, e pessoas que parecem que abandonaram a palavra de Deus, pois não medem suas palavras e ações a partir dos princípios do Evangelho, os princípios norteadores da vida de um cristão de verdade, essas pessoas se transformaram em cães de guerra, intolerantes e odiosos, prontos para atacarem impiedosamente os que pensam diferente. E, ao invés de combaterem as ideias dos seus supostos adversários, combatem os adversários. Apedrejam o carteiro por causa da carta que lhes são entregues. Criam discórdia, espalham mentiras e se aliam, na verdade, sem querer ou sabendo o que estão fazendo, consciente ou inconscientemente, ao pai da mentira. Se afeiçoam a figuras que se projetam a partir da mentira, a partir do ódio, do racismo, da homofobia,
da misoginia. Essa igreja que adota o discurso de intolerância e de violência e que faz arma com a mão e que assume como sacro um discurso demoníaco e profano, precisa voltar à palavra de Deus e precisa rever os seus conceitos. Se você dialoga comigo, não me tome como seu inimigo. Você não é meu inimigo. E eu não ataco você. Talvez eu discorde das suas ideias. Venha dialogar comigo a partir do confronto legítimo num país democrático, confronto respeitoso entre ideias, não entre postulantes. Não me veja como seu adversário, como seu inimigo. Nós estamos no mesmo barco. E se nós não corrigirmos os nossos rumos, nós que somos pequenos, que somos desprovidos, todos vamos naufragar. Todos vamos perecer. É preciso que nós voltemos à palavra de Deus. É preciso que nós reexaminemos a nossa postura a partir dos princípios da palavra de Deus e orientados à luz do Santo Espírito de Deus que nos dá sabedoria em abundância. Vamos conversar, mas não vamos brigar. Os nossos inimigos não somos nós. Meu inimigo não é você, eu não sou seu inimigo. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra esses principados e potestades que tentam se infiltrar entre nós e frequentemente conseguem criar dissensões entre nós. Que a graça de Deus esteja com você, em nome de Jesus.